de repente, se não tivesse ocorrido algum evento. Bom, agora eu vou passar o microfone para os convidados se apresentarem eles mesmos. Então, meu nome é Antonini, sou arquiteto e urbanista formado pela UFRGS. Bom, eu sou de formação em engenheira civil e tinha minha vida toda profissional trabalhando com transporte. Fui funcionária da prefeitura, hoje estou aposentada. Trabalhei na antiga SBT, na Carris, por 15 anos. Trabalhei desde a área do planejamento até cheguei à presidência da empresa. E atualmente eu trabalho com assessoria na área de transportes. Meu nome é Pedro Araújo, sou arquiteto urbanista. Eu estudei nessa faculdade, mas não concluí meus estudos aqui. Quando eu estava por volta do P5, Urbano 2, eu fui morar em Barcelona e consegui transferência para lá e concluí meus estudos lá. Meu envolvimento com a mobilidade urbana ele se deu um pouco ao acaso, por oportunidades de trabalho que eu tive. Primeiro em Barcelona, logo cheguei, eu consegui trabalhar num escritório que lidava somente com acessibilidade. Então foi uma primeira experiência, trabalhei uns 2 anos nesse escritório, a questão da acessibilidade universal, pedestre, etc. E depois, ao retornar a Porto Alegre, eu tive a oportunidade de trabalhar na Metroplan e foi uma situação bem especial porque a pessoa profissional que conduzia uma série de projetos bem complexos de transporte estava prestes a se aposentar. Nós coincidimos um mês na Metroplan, foi a arquiteta Nívia Opperman, e ela teve que me passar o bastão durante aquele mês, foi um desafio bem grande. No período que eu estive na Metroplan, coordenei esses projetos que eram corredores de transporte metropolitanos. Acabei me envolvendo muito com o tema, dedicando muito a entendê-lo, estudá-lo, desde a perspectiva do urbanista, e decidi fazer um mestrado nesse tema e estou desenvolvendo agora no Propor. Boa noite, eu sou a Clarice Oliveira, sou arquiteta urbanista formada pela Universidade Contemporânea do Pedro. E como urbanista eu atuei na formulação de planos de habitação social e fiz um mestrado aqui no Propor sobre os projetos da Copa, envolvendo a Copa do Mundo, e aí vem começa meu envolvimento com a questão da mobilidade urbana. Fui professora substituta até o ano passado aqui na Universidade, no Departamento de Urbanismo, Licenciamento em Circulação e Transporte. E hoje estou fazendo doutorado no Propor também. E o assunto é meio novo, vou deixar para depois. Eu sou Marcelo Esgarbosa, sou atualmente vereador, sou acadêmico, então, formado em Direito, sou especialista em Direitos Humanos e atuação em Direitos Humanos, na área mais voltada à área jurídica. Fiz um mestrado em Turim, em 2004, em Análise de Políticas Públicas, na Itália, e depois fiz o doutorado aqui na URGS, em Direito, uma tese mais ligada à Sociologia do Direito, tratando a questão dos espaços públicos em Porto Alegre. E depois, antes disso, antes de terminar o doutorado, meu doutorado no ano passado, tinha concorrido já em 2008 a vereador e não me elegi, concorri novamente a vereador em 2012 e acabei me elegendo. Então, tenho essa atuação política e fui professor universitário, sou licenciado da FATEX, sou professor licenciado universitário. Oi, esse está melhor? Oi. Bom, então agora a gente faz abre o tempo de fala 10, 15 minutos para cada um, mais ou menos, abordar os assuntos que achar pertinente. Depois a gente pode abrir para as dúvidas. Bom, acho que eu nem me apresentei direito, não sei se entendeu. Não posso.
agradecer o convite a todos. É muito legal estar falando aqui pela primeira vez na universidade onde me formei. E interessante que eu comecei a escrever sobre urbanismo na época da faculdade, com um blog, onde eu escrevia sozinho. Isso foi em 2010. E foi um processo importantíssimo na minha exploração sobre o urbanismo, já que o objetivo desse blog era, a cada postagem, escolher um tema onde eu tinha alguma dúvida ou alguma preocupação em relação à cidade, fazer algum tipo de pesquisa sobre aquilo, escrever, publicar isso na internet, né, e receber críticas, receber opiniões, né, dos meus colegas, de outras pessoas. E esse projeto acabou crescendo com o tempo, né, tomei gosto pela coisa também. E há um pouco mais de 2 anos eu acabei transformando isso no Caos Planejado, que é um site de cidade e urbanismo, envolvendo vários outros colaboradores. Atualmente eu trabalho como uma espécie de editor do Caos Planejado, não consigo escrever tanto quanto eu gostaria, e dedico a maior parte do meu tempo a Bora, que é uma startup em tecnologia em transporte coletivo. Então, falando um pouco do Caos Planejado, né, um pouco de por que o nome Caos Planejado, foi o que talvez tenha despertado interesse para estar na mesa hoje. Caos Planejado, esse conceito surge, né, de entendimento que a gente tem em relação ao que é a cidade e como a cidade se desenvolveu. Né. Eu acho que a grande maioria das pessoas, ao questionadas sobre os problemas da cidade, vão responder que o problema foi que a gente não teve planejamento. O problema dessas cidades é isso, e as cidades brasileiras são completamente caóticas, né, completamente desordenadas, e não houve um órgão gestor, não houve uma regulação, e simplesmente cresceram sem nenhum tipo de direcionamento. No Caos Planejado, a gente tenta, de certa forma, desmistificar isso, né, resgatando a história do nosso desenvolvimento, né, resgatando legislações, planos, grandes projetos que foram realizados na cidade e avaliando muitas vezes as consequências desses projetos, né, muitas vezes consequências não intencionais dos projetos na sua concepção. Alguma coisa que ela falou. Bom, então nós precisamos inverter essa lógica, mas antes de tudo, para inverter essa lógica, essa disputa não é fácil. Porque a concorrência entre o modal individual e o modal coletivo, o a pé ou bicicleta, ela é dura politicamente, né, e com toda a sociedade. É difícil mudar, quebrar paradigmas. Né? Isso, então, exige muito do poder público e de todos os legislativos. Bom, e nós temos que passar a discutir também, né, o transporte público passou a ser um bem social, né, um direito social, como a saúde, como a educação. Quem é que vai pagar isso? Deveria ser, o investimento deveria ser público. Ora, se hoje não temos recursos sequer para uma qualidade de saúde e de educação, como é que vamos subsidiar o transporte público? Eu, particularmente, tenho a opinião que quem deve subsidiar o transporte público é o usuário do automóvel privado. Ele pode usar, agora, ele tem que pagar. Porque se ele pode usar o transporte privado, é porque 45%, 50% das pessoas estão se deslocando em transporte público e mais a metade, mais 25% está se deslocando a pé ou de bicicleta. Porque senão, se todos estivessem usando o automóvel, as cidades estariam paradas. Então esse usuário do automóvel, ele tem que pagar taxa de combustível, taxa de congestionamento, né? E todas as taxas que puderem ser criadas, taxa para subsidiar o
tem que ser mais barato. A tarifa é muito cara e, além disso, tem que ser qualificada. Se nós quisermos transferir o usuário do automóvel, o transporte tem que ser qualificado. Bom, mas antes de subsidiar, nós temos um pequeno problema. Para subsidiar, nós temos que subsidiar um sistema qualificado, racional, sem deseconomias, sem linhas sobrepostas, porque nós não vamos estar subsidiando ineficiências. Então, mais adiante eu vou falar um pouquinho, mas vou encerrar com isso que eu acho que já... Segundo grande problema, tá? Segundo grande problema do plano de mobilidade é, apesar do artigo 21, é claro, quando diz que nós devemos ter indicadores, devemos fazer medições, devem ser avaliados os planos de ação. Tudo isso, na prática, poucas são as experiências de construção de planos de mobilidade que remetem a isso. Tá? Então, de novo, dizia a Janet Sadicano hoje, nós trouxemos muitos dados, medimos tudo, medimos os impactos em segurança, em mobilidade, nos negócios, no trânsito, para poder dar continuidade às ações. E mais, dizia também Dene e Juran, que são antigos papas da qualidade, alguns questionam, outros não, e diziam, né, quem não mede, não gerencia. Quem não gerencia, não melhora. Ora, se nós não criamos mecanismos para medir, para avaliar se o plano de ação, quando ele existe, ele é implementado no plano de mobilidade, né, nós não criamos mecanismos, e esses mecanismos, quem tem que participar é a sociedade organizada, é o legislativo, né, nós não vamos saber se a gente está avançando ou não. Não basta fazer um plano e deixar o plano no papel. Bom, eu ia trazer também algumas experiências. A União Europeia tem investido muito na avaliação dos planos, financiando instituições e trabalhos, estudos, para fazer esse tipo de acompanhamento dos planos de mobilidade nas cidades europeias. Né? Eu ia trazer também um exemplo rápido assim, de um programa de Vancouver, que não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, no Green City, que é um plano de tornar a cidade de Vancouver a cidade mais verde do planeta, do mundo, até com metas até 2020, outras até 2050. Vale a pena entrar no site, são 10 grandes temas, todos com metas anuais, e uma rede de acompanhamento qualificada, voluntária, que faz esse acompanhamento anual. Né? Então é um comprometimento e é um projeto, um desafio da cidade como um todo. Tem então metas até 2050, eles chamam de curto prazo até 2020, longo prazo até 2050, que é um modelo fantástico de acompanhamento das cidades, que vale a pena conhecer. Então são mecanismos que existem por aí, que nós deveríamos estar copiando e não estamos. Tá? Posteriormente, se der para conversar um pouco, vou falar sobre a região metropolitana, o sistema urbano, tarifa, enfim, se der tempo. Tá? Era isso por enquanto. Bom, pessoal, é tentador ficar falando horas, vou tentar me conter também, até porque estou interessado em escutar aqui meus colegas, o que vocês têm a nos colocar. Assim como o Anthony, eu tenho um enorme prazer de estar nessa sala, porque a gente tem um carinho muito grande por esse espaço. Tivemos tantas vezes do lado de onde vocês estão, acho que a Cacá deve se sentir parecido, professora Clarice. Mais ainda se é a convite do DAFA, e mais ainda em ver como o DAFA está se posicionando nesse momento tão crítico, que exige uma postura bem mais ativa de toda a sociedade, e não seria diferente da Faculdade de Arquitetura, que tem um histórico de luta, de resistência em momentos complicados como esse, e esse
é um momento que a gente tem que se posicionar, e o tema da mobilidade, ele não é um tema, como a Mariana falou, não é um tema técnico, não é um tema funcional, ele é um tema altamente político, e é importante a gente se instrumentalizar nesses conhecimentos para poder batalhar pelas modificações que a gente quer que ocorram. Também fico muito contente de compartilhar a mesa com esses colegas, pessoas que eu admiro, alguns mais no dia a dia, outros à distância. Eu comentei antes que eu trabalhei no Metroplan e quando eu cheguei lá foi muito desafiador para mim. O desafio era muito grande, eram projetos que somavam 500 milhões de reais, decisões que às vezes a gente toma e sabe que está mexendo com dinheiro público, com a vida das pessoas, é uma coisa bem complicada para um arquiteto jovem. Então, ter a Cristina ao lado, ela estava lá ao nosso lado, e ela, com toda a bagagem, experiência profissional, técnica que ela tinha, e o apoio, porque às vezes é muito fácil para um profissional que está há 20 e tantos anos, já passou por tantas experiências, encontra um jovem arquiteto ali, desmerecer a capacidade daquele arquiteto. Com a Cristina não foi assim, ela ficava muito entusiasmada com o nosso trabalho, nos passava muita confiança, acreditava muito nas mudanças que podiam acontecer, então foi uma experiência muito interessante, eu espero que seja a primeira de várias que a gente possa trabalhar juntos. Bom, pessoal, o evento de hoje chama Mobilidade e Direito à Cidade. Eu acho que eu não queria deixar passar batido esse conceito do direito à cidade, porque ele é um conceito muito potente, mas também muito repetido e às vezes esvaziado de conteúdo. Então as pessoas reproduzem esse termo sem refletir muito no que ele significa. E existem muitos significados possíveis. Tem gente que entende o direito à cidade como o direito aos serviços urbanos, o direito de eu ter a minha casa, um abastecimento de água, coleta de esgoto, etc. E tal. Isso também é um direito. Mas esse termo foi cunhado pelo Lefebvre, acho que a Cacá vai falar aqui, eu não vou me aprofundar muito. Esse livro ele publicou no ano 68, alguns meses antes das revoltas de maio de 68 lá em Paris. E, assim, muitas pessoas estudam muito, não sou um estudioso desse assunto, mas quando eu li o livro ficou marcado em mim o direito à cidade para ele é um direito a um tipo de cidade, a uma ideia de cidade que ele vincula com uma cidade antiga, original, assim, talvez até de forma um pouco idealizada, né? Ele explica, enfim, como funcionava a cidade na sua origem como um contraponto ao meio rural. Na cidade era onde havia um encontro, as trocas, onde as pessoas trocavam ideias, estavam próximas, conviviam e utilizavam aquele espaço como seu espaço do dia a dia. Era um espaço de uso da vida das pessoas. Inclusive, quem tinha dinheiro nessas cidades, investia nas cidades para ter um espaço melhor para utilizar, né? Não era um espaço para vender ou para especular. Mesmo os mercados, que foi o coração em volta do qual se originaram muitas cidades, não era um mercado de fazer trocas financeiras, de lucrar muito vendendo banana, vendendo laranja. A troca das ideias, a troca do encontro, do contato, era muito maior e mais importante do que a troca financeira, de vender banana por algumas moedas. Então, em 68, ele já percebia que a volta que o capitalismo deu na cidade desde a Revolução Industrial estava assassinando todos esses valores da cidade, substituindo esse valor de uso do espaço urbano por um valor comercial do espaço urbano, de especulação, e que já não havia mais aquele encontro, aquela troca, as pessoas se isolavam, a segregação só aumentava. Né? Então, o direito à cidade para ele é o direito àquela cidade antiga, ou aquela cidade da troca, do encontro, etc. Pelo menos no meu entendimento.
Mais tarde, o David Harvey refletiu também sobre esse conceito, e a reflexão dele é bem interessante. Ele diz assim, com base em outro sociólogo que tinha uma ideia anterior, ele dizia o seguinte: o ser humano tem a capacidade de modificar o ambiente e de construir ambientes artificiais, como são as nossas cidades, inimagináveis em algumas épocas, mas esse meio que a gente constrói também modifica o ser humano. Essa relação é dialética. Então, o ser humano de Nova York, a comunidade de Nova York, não é a mesma comunidade de Maquiné ou do interior do nosso estado. A gente modifica o espaço não modifica. Portanto, o direito à cidade seria o direito a decidir coletivamente qual espaço a gente quer, porque a gente está decidindo qual sociedade a gente quer, ou qual sociedade vai ser, né, aquela que é fruto desse espaço. Então é um conceito muito em torno da democracia e de um projeto de sociedade. Então, enfim, é uma ideia muito interessante essa do direito à cidade, tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje nas nossas cidades, tem a ver com esse golpe também, mas mesmo antes do golpe a pauta já era muito pertinente. Nunca deixou de ser. Bom, trazendo para a mobilidade, a Cristina e o Antônio já falaram muito de como esse nosso modelo está sofrendo uma crise. Na verdade, o modelo de mobilidade vigente está indo à falência, e isso é um pouco inevitável. Então a gente tem que entender quais são as falhas desse modelo e quais são as possibilidades de novos modelos. Uma coisa importante é o impacto ambiental desse modelo. Esse modelo é destrutivo do meio ambiente, nós estamos nos autodestruindo. Mas isso a gente não percebe no dia a dia. Então a gente poderia conviver com esse impacto por muito tempo ainda. A gente vai tomando consciência, mas não sente na pele, então não se motiva a transformá-la. Tem uma questão que tem a ver com a ideia do Lefebvre, a perda da humanidade. Né? Esse modelo rodoviário não é o modelo do ser humano. Então, hoje em dia, aparece a ideia da cidade para as pessoas, a gente mudar da escala do carro para a escala do motorista do carro, né? São seres humanos, etc. Mas tem uma questão que às vezes passa batido, muitas vezes passa batido, é a questão de quão desigual é esse modelo do ponto de vista social. Tanto o Antônio como a Cristina falaram muito do conflito entre o carro e o transporte público. Mas assim, o carro não está em guerra com o transporte público. São os motoristas do carro que estão em guerra contra os usuários do transporte público. Acontece que essas pessoas, elas têm padrões de renda muito diferentes. Existem inúmeras pesquisas identificando quais são os modais e os costumes de mobilidade segundo a renda das pessoas. Então, assim, não precisa ir muito longe. É óbvio que as pessoas que têm carro no Brasil são os mais ricos do Brasil. E nós aqui somos maioria, uma classe média, estamos acostumados a lidar com o carro, mas nós estamos ali nos 20% mais ricos do Brasil, quem sabe. Então, realmente, é um modal altamente elitista. Por mais que a gente conheça aquele pedreiro que tem uma caminhonete no ideia, etc., né? É um modal elitista. Mesmo o ônibus, nas condições atuais, é inacessível para uma enorme camada da população. Vocês não têm noção, R$7 por dia para tu ir e voltar, vezes 22, faça as contas aí, eu não fiz essa conta, mas deve dar uns... Então, isso aí, na renda das famílias de baixa renda, é impensável. Então, assim, vocês podem pegar tranquilamente 30, 35, quem sabe mais, por cento da população, escolhe o dia do mês que vai conseguir andar de ônibus. E planeja todas as suas ações naquele dia. Grande parte da população só pode andar a pé. Então, assim, o nosso modelo é excludente. À medida que a gente divide o espaço viário, que é o espaço público, e dá, o Antônio falou em 90% de espaço para os carros, eu não tenho essa conta, mas
imensa maioria, para uma imensa minoria da população, que é a população mais rica. Então, esse embate tão difícil entre o transporte e o carro, na verdade, é uma luta de classes. Acontece assim, ó, nós moramos num país e no mundo em que os ricos sempre mandaram. E eles foram sempre privilegiados, eles não admitem perder um centímetro dos seus privilégios. Então é uma luta realmente muito difícil. Aqueles que tentaram sofrem diariamente a experiência do Haddad agora em São Paulo. Né? Vocês veem quanta polêmica gera. Cada centímetro conquistado com a bicicleta é muito alto custo. Ele é apedrejado intelectualmente pela camada de alta classe da população, o que o Marcelo passa também dia a dia na sua luta. Né? Então, é importante a gente ter em conta essa questão social, porque a mobilidade acaba contribuindo para que essa situação desigual se eternize. Vocês imaginem o seguinte: o cara que é pobre nas nossas cidades, nas nossas metrópoles, ele não consegue situar a sua residência numa área próxima das oportunidades. No caso de Porto Alegre, vai parar lá no Fim de Alvorada, ou quem sabe Rubem Berta, Sarandi, etc. São locais que ficam bastante distantes das oportunidades. Se ele não tem grana e não tem emprego, como é que ele vai conseguir emprego? Andando a pé até o centro? Não vai ser assim. Mesmo comprar uma bicicleta é muito difícil para grande parte da população. Então nós temos o espaço viário dedicado para os carros, o sistema de transporte dedicado para quem tem dinheiro, o que tende a tornar o cara um eterno pobre, né? E os ricos cada vez com mais oportunidades. Mas vejam que também esse problema não causou grande preocupação ao longo de todo o século. O tema da mobilidade veio causar conflito realmente quando faltou espaço, e principalmente quando faltou espaço para os ricos, inclusive. Porque quando o cara começa a dar 3, 4, 5 voltas na quadra e não encontra onde estacionar, aí ele acha que a mobilidade precisa ser revista. E hoje em dia, eu acho que é muito ampla a consciência de que a saída é pelo transporte público nas grandes cidades. Mas ainda é uma consciência, as outras pessoas têm que ir para o transporte público para que eu possa andar com o meu carro. Ninguém quer perder o seu privilégio, seu conforto, etc. Então, eu acho assim, ó, é esse conflito do espaço, o espaço viário, onde todos nós temos que andar, não estamos conseguindo mais andar, é sobre ele que a gente tem que discutir. Só que ele se relaciona muito com essas outras situações, com o uso do solo, com o modelo de cidade que a gente tem, e principalmente com o modelo de sociedade, porque o nosso modelo capitalista ele é um modelo baseado na ganância. A ideia do capitalismo é que cada um tem que lutar por si, e que se cada um lutar por si, no fim das contas, vai ficar melhor para todos. E é óbvio, a falência desse sistema está a olhos vistos, né? Mas ninguém quer construir um modelo socialmente mais sensível. E o espaço das nossas cidades tem muito a ver com isso, mas ele não vai ser alterado substancialmente enquanto a gente não refletir sobre o modelo de sociedade que a gente quer. Então aí volta para aquilo que o Harvey falava, né? A gente debater juntos o modelo de cidade, porque ele vai ajudar a construir um novo modelo de sociedade. Teria bastante para falar, vou falar só mais um aspecto para poder a gente seguir adiante. A Cristina mencionou que ela achava interessante que o custeio do transporte fosse pelos motoristas de carro. A gente às vezes acha muito difícil. Aqui em Porto Alegre tinha uma lei que obrigava o percentual das multas fosse aplicado na execução das ciclovias. Isso nunca foi cumprido e as pessoas achavam absurdo gastar tanto dinheiro em ciclovia.
Mas ninguém acha absurdo que todo o asfalto de todas as ruas da cidade é feito pelo poder público. E para que poucos possam circular sobre ele. Né? Então nós temos uma situação que o pobre está pagando para o rico circular. Mas isso não é questionado. Agora, Deus me livre gastar dinheiro público para o pobre circular. Né? É uma coisa curiosa, eu fiz o plano, participei no escritório que eu trabalho hoje, a 3C Arquitetura, no plano de cicloviário de Canoas. E eu tinha uma imagem do ciclista como essa pessoa, um cicloativista, como são muitos de vocês, como sou eu também, eu já fui mais, né? O próprio Marcelo, etc. Mas nós fomos na rua contar ciclistas e ver onde eles andavam. Para nossa surpresa, tem trechos de Canoas que passam mais de 400 ciclistas por hora. E quem está ali não percebe, porque o ciclista é pequenininho, ele é mais silencioso. Né? Agora, o ciclista que a gente encontrou lá não era um cara que ama a bicicleta. Ele odeia a bicicleta. Ele só não tem dinheiro para comprar uma moto. Mas assim que ele tiver, ele vai jogar fora a bicicleta dele, ele odeia. É um cara pobre. Então, realmente essa questão de como o nosso dinheiro público é aplicado para alguns modais sem questionamento, vocês vejam, o poder público executa e mantém o asfalto, mas o passeio público é cada um por si. Isso é uma questão municipal, são leis municipais, né? Sendo que a lógica do passeio público é a mesma do carro, não tem nada a ver com o proprietário do lote. O proprietário do lote quer chegar da rua para o seu lote e os pedestres querem pegar ao longo do passeio. Mas ele vai ter que passar por basalto, por granito, por sem terra nenhuma, porque é cada lote planejado ou executado conforme. Agora, se a gente jogasse isso também para o poder público, fazer um passeio adequado, uma rampinha adequada, etc., ele ia cobrar do morador aquilo que o morador já devia ter gasto no seu passeio. Imaginem a briga. Mas, claro, o modo mais democrático é o modo não motorizado. Esse é o único que é de graça. Até a bici é um pouco cara. E, por fim, a questão da divisão da nossa tarifa, que reflete um pouco isso também. Vejam, não existe isenção da tarifa para o desempregado, por exemplo. O cara está desempregado, vai ter que pagar a tarifa cheia. Mas o brigadiano não paga. E o carteiro também não paga. O idoso também não paga. E o estudante paga meia. Essas tarifas que eles não pagam, os outros que pagam estão pagando a deles. Independente da renda. Então, veja bem, o cara mais rico de Porto Alegre, que tem a sua filha ou seu filho no colégio mais caro de Porto Alegre, esse estudante, se ele quiser ir ao cinema de tarde, ele vai pagar meia. Mas aquele desempregado que esperou o ano inteiro para poder mudar de ônibus, vai pagar dele e a do filho do rico. Então, assim, sem mexer muita coisa, a gente repensar um pouco o sistema e dizer assim, tá ok, o brigadiano pode ir de graça. No fim do mês a gente vê quantos brigadianos andaram e a brigada paga o sistema. Porque não pode ser o pobre que está pagando o brigadiano lá, dá pau nele depois. O idoso deve ir de graça, ótimo. Então a Secretaria, não sei qual, da Previdência, no fim do mês paga aquela passagem do idoso. O estudante do colégio público pode ir de graça. No colégio particular, você paga 1.500 pau, 2.000 para estudar, ele pode pagar um ônibus, se é que anda, né, de ônibus. Agora, o desempregado, quem sabe, ele poderia ter 3 meses para andar, para tentar conseguir seu emprego. Imagine a oportunidade. Então, eu acho assim, é importante a gente, quando trata de mobilidade, nunca olhar para ela sozinha e sempre pensar na sua relação com a organização da cidade, com o uso do solo, com a democracia e com a questão da desigualdade social. Se a gente quer superar esses nossos problemas, a gente tem que utilizar esses meios que estão ao nosso alcance. Mas sempre será retirar um privilégio dos que sempre foram privilegiados, e essa luta não é fácil. A resistência é muito grande. Então, assim como todas as questões políticas,
é uma queda de braço e nós só vamos vencer quando nós nos fizermos mais fortes que eles. Isso significa mais numerosos, mais barulhentos. Então, é importante, enquanto alunos de arquitetura, vocês estudem muito para entender esses assuntos, mas não deixem de militar e de fazer barulho também, porque senão não adianta, a gente fica com o nosso conhecimento indignado e assistindo tudo isso. Bom, então, o Pedro, todo mundo já foi, né, abrindo alguns caminhos aqui pra gente. Assim como o Pedro, acho que a gente que está no Procura tem um vício por trazer teoria. Então, gente, a gente vai ter que falar um pouquinho de Lefebvre, realmente, já que a gente está falando sobre direito à cidade. Para entender isso, é preciso entender como que o Lefebvre entendia a cidade. Para ele, a cidade não era uma obra acabada. Não era como Brasília, que o Juscelino Kubitschek até podia achar que passou a fita, cortou a fita e inaugurou a cidade está pronta. Não, para o Lefebvre, isso, inclusive, aí ele dirige uma crítica ao modernismo. Para o Lefebvre, a cidade é socialmente produzida. Ela é uma combinação entre os espaços dos técnicos, nós, os arquitetos, os urbanistas, é o plano, é o espaço dos projetos, é o espaço dos programas, dos planos diretores. O outro espaço é o espaço percebido, é o espaço do ir e vir, do habitar, do lazer, do trabalho. Junto a esses dois espaços existe o espaço vivido, que é o espaço da imagem, do simbólico, da apropriação, do entendimento do que é um espaço urbano, para entendê-lo e aí sim poder transformá-lo. A cidade do Lefebvre nem gosta de usar o termo cidade, ele usa o termo a sociedade urbana. Isso para ele é o que configura a cidade. É essa possibilidade de transformar o espaço e os modos e os meios de utilizar esse espaço. E isso é feito cotidianamente, não é uma ruptura, a revolução não é feita por um evento. A transformação é feita a cada dia, passo a passo, como a gente dizia no movimento social, como um trabalho de formiguinha. E por que se usa tanto hoje o direito à cidade, como o Pedro falou? A gente vai ver em slogans de movimentos sociais e por aí vai. Porque hoje a gente vive uma hipermercantilização da vida urbana. Isso vai ter relação direta com o desenvolvimento do neoliberalismo, com um fenômeno que é chamado de empresariamento do mundo. O que é isso? Isso é a transposição da lógica da organização de empresas para todas as esferas da vida humana. Eu vou usar um exemplo bem particular, mas que eu tenho certeza que muitas famílias vão se identificar para explicar isso. Meu pai tenho 2 irmãos mais novos, 7 anos mais novos, e ele dizia para os meus irmãos quando estavam na escola: se a tua nota no colégio for boa, a tua mesada vai ser maior. A mesada é uma porcentagem da nota dos guris. Isso é a lógica perversa do capitalismo. Isso é o pensamento neoliberal em todas as esferas da vida humana, inclusive na relação pais e filhos. Eu tenho certeza que algumas das famílias aqui de vocês devem ter tido histórias assim, porque eu ouvi muitas, não era só da minha família. E aí, e isso vai ter um rebatimento também no planejamento urbano. Privatizações, parcerias público-privadas, flexibilizações urbanísticas, doações de índices, isenção de impostos, criação de empresas para serviços públicos, que mais? Planejamento estratégico, marketing urbano, venda das cidades. Isso é uma coisa que a gente ouve, pelo menos, é familiar e não entende ainda de onde isso vem e quais são os efeitos disso. Isso vai ter origem na cartilha do governo empreendedor, formulada nos Estados Unidos e posta em prática em Barcelona. O modelo Barcelona das Olimpíadas
bebeu direto dessa cartilha. Nessa cartilha, eu chamo de cartilha, enfim, é cartilha porque tem lá os itens, como a cidade empreendedora deve proceder. Nessa cartilha, o usuário, o cidadão, deixa de ser chamado assim, ele passa a ser um cliente. Então, isso vai ter relação lá com o que o Lefebvre entende como um direito à cidade, transformar a cidade focá-la no seu valor de uso, e não no seu valor de troca. Isso o Pedro já adiantou. Uma casa tem o seu valor de uso, para mim, é o habitar, esse é o valor de uso. O valor de troca é para especulação imobiliária. A casa é mercadoria. A cidade, na lógica do governo empreendedor, é mercadoria. É o valor de troca. Então, transformar a cidade para o Lefebvre é enfocar a cidade no valor de uso e é muito mais um direito de ir e vir, de habitar, de ter um espaço de lazer. É um direito de cidadania, é o direito de transformar a cidade. Bom, e aí, o que esse governo empreendedor, o neoliberalismo implica no planejamento urbano e na mobilidade urbana? Eu vou falar diretamente do que eu acompanhei na minha dissertação de mestrado, que foram as últimas gestões de Porto Alegre, governo Fogaça e governo Fortunati, para a elaboração dos projetos da Copa do Mundo. Se comparar todos os projetos de todas as capitais do Brasil que foram sedes da Copa, Porto Alegre é a cidade que tem mais projetos voltados para o automóvel. São 9 projetos, 6 deles são destinados à duplicação de vias, extensão de vias, construção de viadutos, acho que são uns 8 viadutos. Porque um projeto configura como todos os 5 da terceira e primeira grau. Ou tem projeto que é de extensão de via e tem um viaduto, e por aí vai. 3 dos projetos eram para o BRT. BRT João Pessoa, BRT Protásio Alves e BRT Bento Gonçalves. Porto Alegre também foi a única cidade que tinha um parceiro privado na formulação dos projetos. O CIERS, o Centro da Indústria e Comércio do Rio Grande do Sul, doou os projetos para a Prefeitura. A Prefeitura elaborou os projetos a portas fechadas, com gerentes de projeto da IPTC escolhidos a dedo, com uma ideologia alinhada à dos governantes, dos prefeitos, do prefeito, do vice-prefeito, do Tutiquian, enfim, de pessoas chaves, do time de pessoas chaves na prefeitura, sem nenhum estudo. Eu falo isso de entrevistas com técnicos e de relatos de pessoas que participaram do processo. E a lembrança era de tem projetos que são de planos anteriores e que nunca teve dinheiro para ser feito. Vamos colocar esse projeto. Tem projeto ali na Avenida Beira-Rio, passam tantos carros por minuto, a fluidez ali não tá boa, a gente precisa largar a via. Então vamos montar esse projeto. Tem projeto do Arena do Grêmio. A OAS não quer pagar as obras de entorno. Então, vamos duplicar a vontade de sapato. Vai ter Cais Mauá. Vamos duplicar a Avenida Beira-Rio. Vamos fazer o serviço, vamos adiantar o serviço que deveria ser contrapartida do empreendedor. E aí eu preciso fazer um parênteses, que essa é uma outra loja que precisa ser transformada, porque se por exemplo, o Zafra vai botar um shopping, vai botar um Bourbon, ele tem que fazer um estudo de impacto ambiental. Cais Mauá teve que fazer um estudo de impacto ambiental. O empreendedor contrata uma empresa para fazer o estudo de impacto. Ou seja, não é o Estado que vai contratar o estudo de impacto, é o interessado, é o empreendedor. A lógica do empreendedor é que as pessoas cheguem de carro no seu estabelecimento. Cais Mauá, Shopping Bourbon, essa é a lógica.
Então, lá no estudo, se vocês forem ler os estudos de impacto, quais são as mitigações de danos? Duplicar via, fazer viaduto, é o caso do Cais Mauá. E aí é sempre a lógica do carro, por isso que a gente fala tanto aqui, que Antônio, Cristina, Pedro, falando, é a lógica do carro. O Lefebvre chama o carro de um astro-rei. Ele é o símbolo da sociedade capitalista. No Brasil, de 2007 a 2013, o número de carros licenciados duplicou, passou de 2 milhões para 4 milhões. Isso coincide com as políticas de flexibilizações de taxas e impostos promovidas pelo governo federal, pelo aumento de linhas de crédito, e aí vão ter pesquisas que vão mostrar que a maioria dos carros eram vendidos, eram carros populares, mas a renda média diminuiu do trabalhador. Não é que as pessoas tinham mais dinheiro para comprar carro, mas elas queriam ter carro como os ricos. Carro é um símbolo de estado social. E aí, a gente vive essa crise do espaço, da falta de espaço, porque o carro tomou o espaço urbano, o espaço da troca, o espaço do uso, o espaço do lazer. O espaço público é o espaço da troca. É o espaço da construção de uma outra cidade possível. Então, a gente vai ver também outros rebatimentos. Bom, voltando lá para a Copa, precisa fechar esse parênteses. Os projetos de BRT, o que aconteceu? Como tinha esse parceiro privado, o CIERGS queria vias duplicadas. Para quê? Para a indústria automobilística poder vender mais carro. Né? Eles chegaram a fazer, o diretor do CIERGS chegou a fazer uma entrevista onde ele disse que a Copa do Mundo era uma ótima oportunidade para vender a cidade. Isso é o nível de industrialização. Assim, o CIERGS nunca entregou os projetos do BRT. Não era de interesse do setor privado. E aí está a lógica perversa das parcerias público-privadas. Muito osso de professores e alunos aqui na universidade, inclusive, dizem, não, mas não tem problema ser parceria público-privada, desde que ela seja regulamentada pelo Estado, que tenha interesses do Estado. Bom, mas se a gente está vivendo uma lógica empresarialista, o setor privado só vai ser parceiro se ele tiver os seus lucros garantidos. Em todos os exemplos, não só em Porto Alegre, e aí não sou eu que digo, tem muitos autores que vocês vão achar esse tipo de informação, para casos de outras cidades, como Londres, Nova York, Barcelona, que, nesses casos, o setor privado sempre fica com um lucro e o Estado, e nós todos, com os prejuízos. Outro exemplo disso, aqui em Porto Alegre, é a questão da tarifa do ônibus, que veio à tona por um movimento social que exercia o direito à cidade, o movimento Bloco de Lutas. Isso exercer o direito à cidade. É trazer para a discussão, trazer à tona esse tipo de questão. Então, o transporte coletivo, não é transporte público mais, né? A gente tem um transporte coletivo. Tá, Carrizo opera em linha pública, mas em Porto Alegre eu já não chamo mais de transporte público. As linhas de ônibus eram operadas por empresas sem licitação, ou seja, sem regras. Aí teve toda aquela questão, a justiça resolveu isso, o Marcelo vai dizer fazer licitação, você tem que fazer licitação. A prefeitura chegou a contratar uma consultoria da universidade, da qual eu faria parte, mas não foi possível, porque o jeito que eles queriam fazer a licitação era algo, a gente precisa do edital para daqui a um mês, só que com as definições que se tinha, o edital vai prever a licitação das empresas para os próximos 20 anos. Só que essas licitações, as bases do edital eram totalmente nebulosas. A gente não sabia se existia BRT ou se não existia BRT, então como é que vai ser o preço de tarifa, por bacia, por linha? Como se vai ter BRT, vai mudar a configuração das linhas ou não vai? É tudo muito incerto. Bom, acabou que nas primeiras os primeiros dois editais
das empresas se apresentou. As empresas fizeram um lobby, porque existia uma pressão na sociedade, uma pressão na justiça, que se ele fizesse uma licitação que atendesse melhor a população e não os empresários. O Marcelo possivelmente estava na audiência pública, ele pode contar um pouquinho da peleia que foi. E só na terceira licitação os empresários se apresentaram, mas na terceira licitação para esse edital houveram modificações que foram convenientes às empresas, não aos cidadãos. Então, gente, o que é exercer o direito à cidade? Eu, o Marcelo, o Pedro, no momento que eu pego a minha bicicleta, eu tenho um carro, mas eu faço a maioria das coisas na minha vida de bicicleta. E aí, durante muito tempo, eu me deparava com situações que as pessoas achavam que eu andava de bicicleta porque eu não tinha dinheiro para ter um carro. É tão inimaginável que isso fosse uma opção que, como o Pedro falou, andar de bicicleta acaba sendo enfim. Mas a atividade individual, são as pequenas práticas. A gente pode exercer o direito à cidade, a transformação da sociedade urbana, através de pequenas práticas, mesmo que individuais. Então, eu deixar o meu carro em casa e usar a bicicleta, o Pedro, o Marcelo, a Mariana, a Cristina, se cada um de nós fizer um pouquinho, a sociedade vai começar a se transformar como um todo. Ah, não, mas é muito perigoso andar de bicicleta. Bom, quanto mais gente estiver na rua andando de bicicleta, menos perigoso vai ser. Porque os motoristas dos automóveis vão ter que se acostumar com isso e vão ter que aprender a lidar com isso. E eu, que ando de bicicleta desde 2003, sinto que sim, isso vem mudando, graças ao cicloativismo, a massa crítica, que também é uma forma de exercer o direito à cidade. Outra questão importante para finalizar, é a questão dos planos diretores, dos nossos instrumentos de planejamento urbano. Se não houver uma pressão política da sociedade, os planos diretores vão ser, como diz o Flávio Vilaça, professor da USP, ele diz que as leis são feitas pelas classes dominantes para as classes dominantes. Se a gente não reverter esse quadro, as leis continuarão sendo feitas para as classes dominantes. Por isso que e aí outra questão como o Pedro já mencionou, do plano diretor cicloviário. Ou as leis não são cumpridas, quando elas passam desapercebidas pela classe dominante, ou elas não são cumpridas, e aí quando movimentos sociais que exercem o direito à cidade reivindicam que elas sejam cumpridas, eles querem mudar a lei. E mudar a lei. Então, isso só reforça que a prática do direito à cidade não é eventual, não é um evento, é uma ação contínua, porque a luta é grande. O professor João Movati, numa palestra recentemente, lembrou um texto do Carlos Nelson Ferreira dos Santos, que eu acho que é muito oportuno para cá também. Tem um texto com o título Existem os planos e os diretores. Então, sejamos nós esses diretores. Bom, boa noite a todos e todas. Obrigado pelo convite. Acho que por ficar por último, realmente, assim, parece que eu estava anotando o que eu fiz a minha fala aqui e fui riscando o que foi falado, mas algumas coisas eu tenho que falar de novo, nem que seja para reforçar, mas vou tentar dar um outro tom. Assim. Bom, eu não sei, até seria interessante entender assim, se quem está aqui, né, tem já esse acordo conceitual, digamos assim, sobre esse modelo de cidade, se isso é algo muito novo ainda, né, estava escutando pela primeira vez, ou agora está elaborando esse processo, para entender que nós aqui nós estamos falando, se você fosse, assim, qual é a linha mestre de todas as falas aqui, né?
é uma questão de justiça na ocupação do espaço público. Não sei se eu, pelo menos, consigo sintetizar, se tivesse que resumir numa frase, é isso. Nós estamos discutindo esse espaço que é público, seja da calçada, né, do passeio, seja da rua, enfim, outros espaços públicos também, né? A gente falou aqui do cais, nós temos a briga lá do Pontal do Estadeiro, não sei se vocês sabem que a Leroy Merlin quer fazer um cachotão deles lá, uma loja de materiais de construção na beira do Guaíba, né? Então esse é o projeto que está lá, e uma das contrapartidas é dar uma alargadinha na rua para poder entrar no estacionamento direto. Então a contrapartida, na verdade, é para eles mesmos, né? Para facilitar para que tu chegue em carro. Então a gente só muda onde é a briga, né? Onde é a disputa, mas a disputa mais ou menos é a mesma. Né? Eu achei interessante que o Pedro falou que esse tema da discussão da mobilidade só surge quando o sujeito consegue, dando as 3 voltas na quadra, não consegue. Aí é um problema, né? Porque a própria expressão mobilidade urbana, se você falasse ela 10 anos atrás, as pessoas não era um tema complexo, mobilidade urbana, não dava para entender direito. Eu falava isso em 2008, quando eu fui candidato a vereador, e a gente tirou isso do panfleto lá, né, do material de campanha, porque era muito complexo. Mobilidade urbana era uma coisa, não era de fácil compreensão. Então, realmente, nós estamos vivendo um paradigma baseado em todos esses fatos recentes históricos. Né? Esse acesso ao crédito, né, que a Clarice falou, então as pessoas puderam comprar mais automóvel, e eu acho que isso, a seguir como está, vai aumentar ainda mais, né, porque quem já morou fora sabe que isso, o automóvel, seja nos Estados Unidos, na Europa, o automóvel usado é muito barato, porque as taxas são muito altas, né, então tu ter um carro quanto mais velho, mais taxas tem. Então quando eu estive em 2004 na Itália, eu tive um colega do mestrado que queria me dar um Tempra. Eu só não podia ter porque eu aluguei um apartamento no centro de Turim, e para poder estacionar no centro de Turim eu tinha que ter a autorização como morador, eu tinha que entrar na fila. Então imagina, o sujeito queria me dar um carro e eu não pude tê-lo, né? Um carro com 10 anos de uso, eu tinha que pagar lá o IPVA deles e tal, que também não tinha dinheiro para isso, né? Mas, e depois, em outros momentos, no período que eu morei na Itália, lá nos anos 90, também eu tive colegas de equipe de ciclismo, de ciclista profissional nos anos 90, também que me dar carros eu não tinha como ter por não conseguir pagar as taxas. Né? Então, tudo indica que nós também, a seguir, digamos, uma facilitação no crédito, significa que os carros usados ficarão mais baratos. Né? Hoje você já encontra carros por R$5.000, R$4.000, talvez isso baixe ainda mais. Então, aquela camada da população que ainda não teve condições de comprar aquele carro da redução do IPI e tal, poderá comprá-lo no futuro, logicamente um carro usado, né, mas terá. Então, haverá mais carros, né? Bom, para resolver isso, políticas rodoviaristas, claro que não. Né? Então, quando eu falo aqui do acordo conceitual, acho que nós já temos esse acordo aqui, né? O Jane Jacobs, Angel, né? Cidade para as pessoas, retomada da escala urbana. Eu morei um ano em Brasília, e senti na pele, assim, não sei quem conhece Brasília, é tudo por setores, né? Chega a ser enfadonho, assim, para mim o momento mais assim, de desgosto com Brasília foi o dia que eu vi a plaquinha, setor de diversões norte. Eu falei, não, já tem setor de farmácia, setor de gasto, setor de riqueza, né? Todo setor de diversões, o cara tem que vir aqui para se divertir, é muito planejamento, né? Lá fora que é mais tem que se divertir só. Daí tem o setor norte e o setor sul, né? E aí eu me encantei. Primeira semana que eu fui para lá, fiquei numa no setor hoteleiro, né? E aí pensei, eu ia trabalhar no Ministério da Justiça, pensei, eu olhei o mapa, né? Estava lá no hotel, o mapa, vou a pé. Saía às 7h15 da manhã, era 9 da manhã, não tinha chegado, né? Eu caminhei 1h30, achando que era perto. Não passou nenhum ônibus, não passou uma pessoa, né? São pessoas dentro do automóvel, né? Tem que tirar essa fala que são os carros, né? São pessoas dentro dos carros. Uma coisa super hostil, né? Sem calçada, solão batendo na cabeça, 7h15 da manhã. Eu disse, bom, nunca mais, né? Aí eu entendi qual eram as linhas, pegava táxi, né? Então, realmente, o que o Ian Guel fala, a síndrome de Brasília, eu senti essa doença, digamos, foi afetada. E o dia que eu voltei para Porto Alegre, na primeira semana que eu estava lá, e vi um carroceiro discutindo, caiu o celular da carroça dele, tinha um celularzinho pendurado assim, e daí ele já bateu boca com outro cara e eu vi aquilo e disse, que saudade disso, né? E ver pessoas discutindo de carne e osso, o carroceiro que discute com o sujeito do táxi e tal, isso em Brasília é impossível, né? Tu não tem
realmente essa aproximação humana. Então nós tivemos essa facilitação ao crédito, né, a redução do IPI, e agora isso que era a última, achei que ninguém ia falar disso, mas aí tu fala da Copa, daí terminou o meu terceiro ponto. Né? Eu estou escutando o Sebastião Mello, não me foge, assim, às vezes que a gente debateu em programas, em rádio e televisão, e aí, claro, eu sempre nessa linha aqui que a gente concorda, mas então por que fazer obras, né? Ele diz, não, é que o dinheiro estava barato. Realmente, durante a Copa, né, os empréstimos foram muito facilitados. Mas eu fico pensando assim, bom, tu vai em uma loja, tu não precisa daquela roupa vai até te fazer mal no futuro, né? Bom, imagina essa parte, só isso que tu não precisa levar barato, tu compra. Então é isso que o Porto Alegre fez, né? Nós estamos endividados, podemos estar bem mais se o juro fosse mais alto, mas realmente se endividou bem menos, mas se endividou para fazer obras viárias. A Clarice aqui colocou, a grande maioria são obras, né, para o transporte de veículo individual. Eu tenho uma tese, e vejo ela se confirmando a cada pouco, que muito disso está a ideia de povoar, entre aspas, a Zona Sul, e por isso se duplicou a Beira Rio, que já era uma pista, né, que não congestionava, eu pedalo ali, ou se congestionava pouco, né. Se fez o binário da Borges, que tornou aquela Avenida Praia de Belas, que era uma rua, sim, ela já era movimentada, mas agora virou uma freeway, né. E está se fazendo com muita dificuldade, que ele tem que tirar muita gente das suas moradias, da duplicação da tronco. Então, o que são essas obras, na verdade? São a concretização da promessa de dizer, compra a tua casinha na Zona Sul, lá no condomínio da Zona Sul, tem a Fazenda Arado Velho, uma área de preservação que passou uma lei na Câmara, e vai ter lá 2.000 novas moradias, né? Então é prometer falsamente para as pessoas que você poderá comprar teu imóvel na Zona Sul e conseguirá chegar até o centro da cidade em 10, 15 minutos com o teu carro. E isso já, quando se fez o binário da Borges, já se percebeu que é impossível. A Praia de Belas, ali do lado do shopping, congestiona. E foi o que foi? Ela foi duplicada, digamos assim, né? Agora a Borges só vai, não sei se alguém passa por ali, e a Praia de Belas só vem com 2 pistas e mesmo assim ela está congestionada. Então ali é mais uma prova, né? E que não adianta abrir mais, tem estudos aí, não precisa a gente, estudos que mostram que imediatamente tu abrindo 10% a mais de largura, tu já gera imediatamente 5% a mais de demanda. Tem estudos que mostram nos Estados Unidos, quanto mais larga a calçada e mais estreita a rua, mais os vizinhos se conhecem e interagem. Então, assim, estudos não faltam, né, para a gente conseguir chegar nesse acordo conceitual. Então, eu acho que a minha contribuição maior aqui é um pouco, estando hoje, né, no terceiro ano como vereador, assim, conseguir entender algumas lógicas, seja parlamentares, sejam de processo de decisão, lógicas de opinião pública, de como garantir a opinião pública, ou conquistar a opinião pública, que eu acho que é importante a gente entender como um instrumento de atuação política. Eu lembrei de um livro aqui, é o José Engenheiros, o nome do sujeito. Isso. E o nome do livro é O Homem Medíocre. É um livro bem interessante porque eu não li todo ele, tá? Tem em casa e agora eu não li todo ele, mas eu li o primeiro capítulo já foi o suficiente. Então é o seguinte, lá no começo ele diz o seguinte, que nem todo mundo nasceu para atuar e para tentar mudar as coisas. Tem pessoas que não têm isso, né? E tem que respeitar isso. A pessoa não quer ser um ativista, ela tem outro pensamento, né? Tá bem. Agora, quem tem aquele bichinho dentro, né, que quer mudar, tem um idealismo, acha que veio ao mundo também para fazer, deixar ele um pouco melhor e se sente feliz com isso, né? Não aquele militante assim, 24 horas e se não consegue uma coisa, aquilo gera frustração. Não, mas, né, tu tem a tua esfera individual de realizações das tuas necessidades, seja afetivas, seja sociais, mas tu também quer contribuir um pouco mais para a sociedade. Hoje, detalhe, alguém falou, não lembro quem lá no gabinete, tem os arquitetos, aqui tem uma divisão dos arquitetos, não sei se é assim, né? Os arquitetos de interiores e os que querem mudar o mundo, né? Não sei se vocês viram essas coisas. Tá, não estou querendo, né? Eu acho que é legal ser arquiteto do interior também, nem sei o que faz o arquiteto do interior, mas tu também pode mudar o mundo, né? Tornando a pessoa tendo um bem-estar maior na sua própria casa e tal. Mas uma vez que foi também no outro, acho que foi, não sei se foi do Rafael Passo, né? Pô, tu estuda todo um planejamento de
dinâmica do ar e tal, e depois contrata, o sujeito só vai lá instalar ar-condicionado, fazer o projeto de instalação do ar-condicionado. O cara fez todo um estudo para entender como não precisava colocar o ar-condicionado no prédio, mas aí tem o serviço principal, né, o que paga as suas contas, é ir lá fazer o projetinho para botar o ar-condicionado. Então, o que eu vejo assim, e aqui lembrando do centro do diretório acadêmico de vocês, nós vivemos num período em que a criminalização da política ela é muito forte. Ela é muito forte. Eu fui do diretório acadêmico lá de Passo Fundo, antes de vir para Porto Alegre, e lá em 99, e nós fizemos uma chapa para concorrer na eleição do diretório acadêmico. Nosso requisito: não pode ter ninguém filiado a partido político. Eu me lembro até hoje, um menino lá que era filiado, implorou para entrar na chapa e nós, duramente, não, tu é filiado, é isso, tu é do mal, né? Então, não, aqui é só os puros que não têm filiação política, né? E ganhamos a eleição, né? Bom, falando isso de 16 anos atrás, né? 17 anos atrás, eu mudei radicalmente, tá? Não é porque eu estou na política, né? Tá aqui a Vanessa e o André são provas do que eu falo, né? Porque eu acho que hoje a mudança ela passa também, vejam, e as pessoas acham que isso é excludente, também por um engajamento, o Pedro falou nisso, acho que ele usou essa expressão, também por um engajamento maior e mais sistemático nessa atuação institucional. Porque a gente tem uma tendência assim, né? Vamos para a rua, como foi as jornadas de junho, né? Bom, em junho, não sei se vocês foram para a rua também, do jeito que muitos foram. Pô, tinha 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, e foi bonito, foi legal, né? O Brasil deu uma sacudida, muda tudo. Não mudou. Então, o Congresso eleito em 2014, ao que se sabe, é mais conservador do que o Congresso eleito em 2010. E vejam, ter uma parcela, né, da sociedade conservadora, o conservadorismo ele não é necessariamente uma coisa ruim, né? Em princípio, um conservador ele é mais cauteloso com as mudanças. Então é importante saber, tem ideologias, né? Cabe todas as ideologias nessa nossa democracia que precisa respeitar todos os tipos de opinião, certo? Mas o que se queria em 2014 era uma reforma política, reforma eleitoral. A única reforma que veio mesmo foi uma decisão da STF que proíbe agora, e essa vai ser a primeira eleição, proíbe a doação das empresas. Essa eleição agora, que daqui 3 meses vem, vai ser a primeira vez que as empresas não vão poder doar nas campanhas eleitorais. Essa vai ser a diferença e isso pode mudar muito. Vai ter caixa 2? Pode ter caixa 2, mas aí o empresário vai ter que se expor mais ainda. Vai ter que achar um laranja para poder doar, ou vários laranjas para poder doar, para conseguir financiar os seus candidatos, ou o seu candidato. Então, no mínimo, dificultou bastante. Fora disso, né, não veio reforma nenhuma. Então, por isso que eu digo, então, adiantou só sair para a rua? Olha que muita gente saiu e adiantou muito pouco. Né? Então, o convite que eu faço para vocês, se vocês têm essa, né, querem que tenha uma efetividade, porque seguidamente eu recebo muitas sugestões, né, alguns projetos de lei que a gente faz são frutos de sugestões que nos chegaram. Tá? Mas só uma boa ideia, gente, eu vou dizer para vocês, ela pode ser maravilhosa, né, mas ela adianta muito pouco. Porque ela tem que conjugar com uma série de outras situações e complexidades, jogos de poder, quem financia a campanha, para ela conseguir se tornar algo, digamos, na vida real. Né? Vejam assim, vou dar um exemplo para vocês. Agora há pouco surgiu uma iniciativa em Porto Alegre chamada Rede Minha Porto Alegre. Não sei se vocês conhecem. Tá? É um site que você entra lá, tem vários projetos cadastrados, várias ideias, e tu entra lá numa ferramenta chamada panela de pressão, concorda com o projeto. Alguém? Vocês conhecem isso? Quem conhece? Conhece? Você vai lá e dispara um e-mail, no caso, por exemplo, um projeto de lei, você pode apoiar o projeto e dispara um e-mail para todos os vereadores dizendo que apoia aquele projeto. Tá? 2 ou 3 projetos de lei a gente fez isso agora nas últimas 3, 4 semanas. E muita gente participou. Né? Chegaram na caixa do e-mail dos outros vereadores, chegou até na minha, né? Pedidos de apoio a determinados projetos. Então, por exemplo, foi a reserva de 5% da área azul para bicicletas, né? Para ciclos e bicicletários, certo? Chegaram lá 400 e tantos e-mails. Os outros vereadores que receberam esses e-mails chegaram para mim e disseram: ô Marcelo,
Pô, um cara lá do teu gabinete está mandando e-mail para nós, o que adianta? Tu acha que eu vou mudar meu voto? Eu sou do governo, não vou votar contra. Como é que funciona? Kevin Krieger, que é o líder do governo, ele tem uma folhinha, né? Parece o César, aquele usavazinho assim, né? Mas tem um projeto, né? Pode matar, pode salvar. Ele veio, projeto Garbosa, 5% da área azul. Não. O projeto da Sofia, não. O projeto do Fernando, não. O projeto tal, sim. É só isso. E os outros, né? Tanto que nem sobem na tribuna para defender o porquê não. Os projetos, a maioria, não é assim, ó, Marcelo, eu até vou votar contra por isso. Não, eu simplesmente vou votar contra. Então, são lógicas parlamentares, né? Quem é da base do governo, em princípio, segue a orientação do governo. Também na oposição acontece isso, geralmente, né? Espera a oposição também vota com os vereadores da oposição. Né? Então, são lógicas. Outra coisa, alguém falou aqui dos 20%, né? Nós tínhamos, o Pedro falou também, nós tínhamos a vinculação às multas de trânsito. A prefeitura não cumpria, ou seja, não destinava os 20% para as multas para ciclovias e campanhas educativas, 20% do que se recolhe em multa de trânsito, mandou um projeto de lei para a Câmara, tirou essa vinculação e vinculou ao orçamento. Leia-se, não vinculou a nada. Né? O André até faz parte do conselho que gerencia esse nada. 5 milhões. 5 milhões. 6 milhões e 800. 6 milhões e 800. Por ano, né? Por ano. Mas depois eu vou te fazer uma pergunta. Pergunta. Retirou essa vinculação. E aí eu me lembro, não sei se eu te falei isso, daí a galera lotou, né? Estava cheio de gente na Câmara no dia da votação disso. Dessa mudança, né? Para pior, logicamente. Né? E aí um vereador, né, do governo chegou a mim e falou assim, Marcelo, tu acha que esse povo aí é tudo teu? Esse cara, metade é anarquista. Nem vota e odeia, né? O Aires. O Aires, super legítimo. Mas o que o vereador ali que votou a favor do projeto, ou seja, né, desvinculando os recursos das multas, o que ele pensa? Bom, ali estão pessoas que nunca votarão em mim. Então eu posso até votar contra. Não tem problema, eles podem me xingar porque, entenderam? Essa é a lógica. O vereador, o parlamentar, está preocupado mais com a sua base. Por que o Bolsonaro fala o que fala e ninguém tem dúvida que ele será, se ele for deputado, vai ser o deputado mais votado do Brasil? Porque ele faz uma fala direcionada para o seu público. Não é uma fala, ele não está preocupado como candidato a prefeito, ou a governador, ou a presidente, que precisa ter 50% mais um dos votos. Né? Ele está preocupado com os votos necessários para a sua reeleição. Tá entendendo? Bom, eu queria dar esses exemplos assim, um pouco, porque eu acho que vale a pena, né, um engajamento maior, entender mais como funcionam as instituições. Né? Esse pessoal da Rede Minha Porto Alegre tem ido lá nas sessões da Câmara e presenciado as sessões. Fizeram isso durante 2 ou 3 meses. É a Clara que vai lá. Né? A Clara fica lá sentada, escutando, né, as falas todas, entendendo as dinâmicas, ela já entendeu o que funciona, o que não funciona, o vereador e o vereador faz aquele jogo de cena, sabe? Então, eu acho que vale a pena a gente entrar mais nas instituições, entender melhor como elas funcionam, continuar no movimento, né, nas redes sociais, no engajamento, diretórios acadêmicos, movimento, mas também fazer, digamos assim, botar um pezinho na institucionalidade. Porque, no fundo, a decisão final cabe quem está na institucionalidade e nós teremos ainda, eu pelo menos não conheço um outro modelo, né, de democracia que não elegendo pessoas. Então, nós seguiremos, acredito eu, por muitos anos ainda, com esse modelo representativo. Então, entender como funciona vale a pena para conseguir, digamos assim, influenciar de forma mais decisiva as instituições. Eu acho que o que São Paulo está fazendo, né, o Pedro também, citando só o Pedro aqui, mas o que o Haddad está fazendo em São Paulo, teve aqui o secretário de Mobilidade de São Paulo, o Gilmar Tato, teve uma palestra na Assembleia, ele relatou um pouco a dinâmica. Eles faziam ciclovias de madrugada para não dar tempo das pessoas entrarem com ação judicial e impedir que fosse feita a ciclovia. Foi tática de guerrilha assim, da prefeitura para conseguir fazer, né, o que eles conseguiram avançar. Mas isso só foi possível porque estão, né, ainda na institucionalidade. Se o Haddad vai se reeleger ou não sei, mas que ele está fazendo, que eles estão tendo uma contribuição decisiva para onde questionando o modelo, estão fazendo. Então, eu acho que vale a pena, né, olhar para esse lado também. Obrigado.
vai abrir de novo, pode ser? Tá, já vi 3. Não? Tá. Qual é o teu nome? Santiago? Qual é o teu nome? Matheus. Matheus. E o seu nome? André. Meu nome é Santiago, faço engenharia ambiental aqui. E primeiro eu queria cumprimentar mesmo, foi, nossa, um show muito bom mesmo. Queria agradecer o pessoal do DAPA que fez. Bom, ouvindo tudo isso eu tive um devaneio, uma catarse aqui muito louca. Não sei se vou conseguir saber como colocar tudo, mas fico muito feliz de estar aqui junto com o pessoal, assim, ouvindo vocês da academia, né, que agora já saíram e tal, fizeram arquitetura, e que tem essa visão crítica da sociedade que tanto nos falta dentro da academia, né. E daí eu ouço de vocês isso, que já estão fora, mas recentemente estavam aqui, né. E também fico feliz de estar sabendo que eu estou ao lado de outros estudantes aqui que têm essa mesma visão, e principalmente dentro da engenharia, né. E o pessoal no grupo que a gente está formando, já vou divulgar, é o NEPS, a gente tem formado Núcleo de Engenharia Popular e Solidária. E fico feliz também de estar aqui com outros companheiros da luta, digamos assim, que é um coletivo que eu faço parte, é o coletivo Ambiente Crítico. Tem aqui a Camila da Vitória. E também o pessoal da EMAV, né? Mas enfim, por que isso é importante, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que aqui dentro da academia a gente tem um potencial muito rico, muito forte, para fazer uma contraposição séria, né, a essa lógica empresarial, né, que o pessoal comentou, e que, na verdade, a gente vê que coloca a cidade em disputa. É a cidade em disputa, é isso que a gente está vendo. É a luta de classes que o Pedro falou, acontecendo fisicamente mesmo, né, tem, principalmente pela mobilidade urbana. E o que a gente vê, assim, eu estou acompanhando um caso que está acontecendo na Zona Sul, e que hoje eu diria que a Zona Sul é a zona da cidade mais ameaçada, mais visada pela especulação imobiliária, porque é a que está menos urbanizada, né? É a que guarda ainda o nosso patrimônio ambiental da cidade, e que ela é de extrema importância estratégica da cidade, porque sustenta, digamos assim, condições para que a cidade se torne saudável, né? A questão do Guaíba, a relação com o Guaíba, das cheias, qualidade de ar, enfim, uma série de coisas, a própria habitação. E lá a gente está travando uma disputa, e que tudo isso que vocês falaram se sintetiza nessa experiência, que é a questão do Arado Velho. Não sei se vocês chegaram e já ouvi. O Arado Velho é uma propriedade, é uma das mais, acho que atualmente é o maior empreendimento que vai ser construído. Eu espero que não, a gente está tentando convencer. São 400 hectares, 420, e que ele foi, o mais absurdo, assim, foi a concepção desse projeto. Porque ele é um projeto que, anteriormente, antes dele ter feito um certo processo aí, que viabilizou o empreendimento, ele se residia na zona rural da cidade, que voltou, né, ano passado, finzinho do ano passado, e que não permitia a construção ali. E logo quando eles votaram, retorno no rural, passou 2, 3 semanas, votaram um projeto de lei complementar da prefeitura da cidade, que o que eles fizeram? Eles pegaram, sentaram, chamaram os empresários e falaram, tá, como é que é o projeto de vocês aí? Mostrou a planta e assim, falaram, vamos fazer uma lei que enquadra exatamente essa rua aqui, vai ser o nome da cidade, sei lá, cidade transição, cidade não sei o quê. Né? Foi colocando e fizeram um projeto de lei, os caras compraram, sei lá, grande parte da Câmara Municipal passou a lei. Né? Então, é um empreendimento de casas de luxo que vai acontecer lá. São 2.400 lotes na Zona Sul. Eles vão arrasar um território ambiental assim, inestimável, né? A importância que ele tem. E daí, uma das contrapartidas que vocês comentaram mesmo é a questão do alargamento de vias. Né? Vão ter que duplicar toda a Juca Batista. Né? Daí, de novo, o prejuízo, ele coloca como contrapartida, né? Mas o prejuízo vai ser para todo mundo.
dessa lógica. E daí no Zona Sul a gente tem um agravante, né? Ele não é tão visibilizado quanto o caso Mauá é, por exemplo, quanto o tal do estaleiro. Né? Então a gente está numa dificuldade lá para tentar visibilizar. A visibilidade que a gente tem no Zona Sul hoje, se vocês forem parar para pensar, vocês vão lembrar da Zona Sul é tudo de bom. Né? Já deve ter ouvido falar, né? Daqueles adesivinhos que ficam nos carros. Sim, é tudo de bom, né? É verde, tem um ar ótimo, né? Para se tirar e tal. Só que o que a gente vai fazer? Vem para a Zona Sul, vem morar, a gente vai destruir toda ela para vocês, mas é só deixar uma partezinha verde para vocês morar. É isso que acontece na prática. Né? Então, assim, essa lógica de realmente uma guerrilha, né, que acontece. E tudo isso eu vejo hoje como uma espécie de uma transformação que a gente vê nesse movimento que é de cidade, dentro da questão urbana, que é uma transformação que o movimento ambientalista, algumas décadas atrás, tinha forte incidência. Né? O movimento ambientalista eu vejo que ele se transformou um pouco, né, complementando essa questão da cidade. E daí, dentro disso, a gente vê que acontece uma série de coisas. O próprio movimento ambientalista ele foi capturado pela sua lógica neoliberal. Uma coisa que a Clarice falou, que eu acho que é certo, mas que a gente tem que estar bem antenado, é o seguinte: essa questão de a gente andar de bike, comprar hortaliças ali na feira, enfim, as coisas são super massa, é super legal, né? Mas ele está muito enquadrado, a gente tem que só cuidar, ele está muito enquadrado numa lógica de cooptação da luta. Porque daí a luta, o que ela é? Ela vai ser um mero, ela vai estar sempre vinculada a algo individualista, de uma lógica individualista, e dentro de uma lógica consumista. Então, assim, comprei meu hortaliça lá, sem agrotóxico, peguei minha bike, não deixei de poluir, deu, voltei para casa, estou feliz, vou dormir feliz. Tamo junto. É isso aí, é desmobilizar. O que é? O que é o desenvolvimento? Desenvolvimento é o desenvolver as pessoas, o seu ambiente. Né? Porque é mais fácil de dominar as pessoas quando se tem dominado primeiramente o ambiente. Né? Então, por isso que o movimento ambientalista ele deve ser ressuscitado agora, deve se reorganizar para ir na disputa, dele sim, com corpo a corpo, dentro dessas questões, mas de uma maneira organizada. Eu acho que a principal resposta que a gente tem que dar, dentro desse contexto de retrocesso que a gente vive, principalmente na legislação ambiental, né, é se organizar. Né? A gente sair daqui pensando, bom, de que maneira a gente vai organizar uma força com relação a essa que o Marcelo Gabas falou, não é por nada não, é porque a gente tem que ir nisso, a gente tem que ter pressão, a gente tem que estar organizado. É só o número que faz eles realmente se voltarem nessas questões. E, enfim, eu acho que basicamente o que eu tinha para falar era isso. Eu acho que é isso, tem que lutar, se organizar dentro da universidade e subverter o conhecimento que a gente tem aqui. Porque o conhecimento que nos passado é para a gente entrar dentro da caixa. Né? A gente vai dizer que não, sejamos mais amáveis, mais NEPs, mais coletivamente críticos e tudo mais para fazer essa frente de qualidade. É só uma colocação. Eu esqueci de avisar, a gente tem que encerrar às 9h30, então... Pode ser meio flexível. 9h30, assim, às 9h30. Boa noite, eu sou o Matheus, eu sou engenheiro civil. E a primeira coisa que eu gostaria de fazer, já que a gente está tratando de mobilidade urbana, é convidar vocês, tratando de participação também política, convidar vocês para a semana que vem, dia 22, tem audiência pública relacionada aos transportes por aplicativos, então o Uber, o Bora, do Antônio. É super importante irmos para lá e demonstrar o apoio da população, porque dentro da Câmara eles estão votando para os interesses corporativistas, não para os interesses da população em geral, que ela apoia todas essas novas iniciativas. E aí, a partir disso, eu já comento com relação à trazida do capitalismo, ou da ideia liberal de pensamento, que essas empresas, elas estão contextualizadas numa lógica liberal, numa lógica de consumo, de oferta
e assim que a população ela haja dentro dessa lógica e atue, a gente consegue uma mudança. Então, eu acho que existe um erro de conceito com relação ao direito à cidade, no momento que tu diz que a lógica capitalista destrói a cidade, mas não é a lógica capitalista, é como nós estamos atuando dentro da sociedade, porque o capitalismo não é um meio em si, não é uma entidade, ele é a oportunidade de tu exercer a tua liberdade para livres trocas. Então, dentro de uma sociedade antiga, tu tinha trocas voluntárias, assim como hoje tu tem trocas voluntárias. Eu vou todo sábado comprar na feira orgânica os meus produtos, então a gente tem que incentivar esse tipo de comportamento. Eu vou dar um exemplo clássico que é do socialismo, que hoje a gente enxerga tanto na Venezuela como enxergou na União Soviética, que isso é destruído, essa troca voluntária ela é destruída no momento que tu centraliza o poder e faz a produção para ser distribuída. Então a socialização que tu tem, por exemplo, quando tu vai comprar o teu alimento, tu não compra, tu vai lá na fila e fica durante horas para receber o seu alimento, tu vai ter a conversa com o cara que está na fila, na frente da fila. O cara que está na frente e atrás. Tu não vai conversar com o seu João que vende a sua banana na feira. Então, existe esse erro de conceitualização de que é a lógica capitalista que está querendo isso. Eu concordo que são empresas e com o seu uso do poder econômico eles estão fazendo isso. Mas cabe a nós, população, agir contra isso e mostrar essa força. Então, as instituições elas têm que agir de uma maneira diferente e dar mais poder democrático para nós. A minha pergunta, eu falei tudo isso porque é uma conversa, então eu me senti provocado por falar isso. A pergunta vai justamente com essas ideias, justamente para essas ideias novas, assim, se tratando de mobilidade, se existe a possibilidade de a gente descentralizar esse poder relacionado à mobilidade e relacionado aos modais de transporte, se existe como a gente descentralizar isso e como o Estado atuaria de uma forma mais transparente e que a gente, como que as instituições poderiam ser melhoradas para que elas não funcionem da maneira que funcionam, que hoje elas funcionam com o poder econômico atuando sobre elas. Então, como a gente pode descentralizar, ou como a descentralização poderia beneficiar e como diminuir essa centralização e centralizar as informações no Estado e centralização de informação e maior transparência. Bom, meu nome é André Gomide, eu faço parte da Mobilidade também. Vou falar uma coisinha aqui para a professora Clarice Oliveira. Quando tu falou ali da questão do quarto, da questão do empoderamento, o capital que está por trás, preparando tu faz a obra antes do capital se instalar na cidade. Vou dar uma informação para a maioria, o Marcelo já sabe que eu já conversei com ele. A Prefeitura de Porto Alegre está tentando, através do Conselho de Implantação do Fundo Municipal de Apoio ao Plano Cicloviário, uma linha gigantesca, está tentando fazer obras de ciclovia na Sertório. Bom, os 3 membros do Conselho que estão lá hoje, eu sou um deles representando a mobilidade, estão se colocando atualmente contra. E aí vai parar para pensar, nossa, os ciclistas estão loucos, estão contra a ciclovia? Não, é que a gente está enxergando que na verdade as obras estão lá porque tem interesse de instalação de empresas no 4º distrito, que elas deveriam pagar essas obras, então a prefeitura corre, faz na frente, porque o empreendedor não tem o que fazer depois. E faz de qualquer jeito, porque ano eleitoral a gente quer bater a meta dos 50 km até o final de ano, cujo que está. Então, isso é uma lógica. Quando eu coloco isso, eu até faço uma provocação a vocês que são estudantes de arquitetura, porque eu convivo com arquitetos dentro da IPTC nas reuniões e eu fico horrorizado com a falta, com a incapacidade deles de enfrentar o sistema, de se contrapor, se empoderar da sua formação acadêmica e não deixar que aberrações, obras mal feitas, mal elaboradas, passem. Vocês, como formados, vocês vão ter sim o poder de enfrentar. Então, aí eu vou em direção à professora Cristina. A gente já conversou uma vez no evento de mobilidade urbana, na Assembleia,
senhora foi falar sobre o BRT, se eu não me engano. Eu até contrapus na época o Fernando, que era o responsável pela elaboração do plano de mobilidade urbana da cidade, que foi entregue com atraso. Eles tiveram 2 anos para fazer, entregaram 2 dias atrasados. Esse cidadão, Francisco, eu achei que era Fernando, era o Chico. Ele está hoje no conselho junto comigo, ele está assumindo a presidência do conselho. Até ele diz assim: pô, tu bateu em mim em público. Não, eu te cobrei em público. Tu está aqui dentro do conselho, tu tem que ser cobrado. Se tu é engenheiro, se tu é arquiteto, se tu vai assinar uma obra, assuma o ônus e o ônus, não só o ônus. Assuma e fique com essa questão. Então eu pergunto para os professores: o que fazer? Qual o conselho que vocês dão para os alunos que estão aqui? Eu vi que a grande maioria pela lista de presença são arquitetos, temos engenheiros também. O que fazer para enfrentar o sistema? Como se apoderar do seu canudo e enfrentar, sim, interesses obscuros que tem por trás. E deixo uma provocação mais para vocês. O Marcelo falou da questão política, não só partidária, mas política, inclusive através de comunidades, através de movimentos. Temos a mocidade, mas tem dezenas em Porto Alegre que estão tratando dos mesmos assuntos. Se vocês não se sentem à vontade para participar de um partido político, participe de movimentos. Saiam da inércia, se apoderem. Eu só fiz as perguntas, as falas. Tem alguém específico que vocês esperam que respondam ou eu só entrego o microfone? Tem 2 microfones, na verdade. Um exemplo para a descentralização. Esse Oi? Tá, tem 2 microfones. Então vai dar pra... Não, mas tempo mas dá pra, tipo, dialogar. Tem uma pergunta. Tem uma pergunta.